E aí galera, como é que vocês estão? Tranquilo? Sossegado? Vamos para mais uma aulinha. Hoje nós vamos falar sobre equações incompletas do segundo grau. Antes aquela frase do dia: uma mente que se abre a novas ideias jamais poderá voltar ao seu tamanho normal. Albert Einstein. Bora lá. O que seria uma equação incompleta de segundo grau? São equações que possuem falta de algum dos coeficientes, sejam ele o B ou o C, já que, relembrando, a gente não pode deixar de ter o A, porque a partir do momento que eu deixo de ter o A, eu transformo minha equação de segundo grau em uma equação de primeiro grau, certo? Então, como que nós vamos fazer isso aqui? Vou deixar dois exemplos. Nesse caso, dois exemplos. Quando eu tenho a falta da letra B, quando eu tenho a falta do coeficiente B e quando eu tenho a falta do coeficiente C, ou seja, da letra C. O que vai acontecer? Para todos esses motivos, lógico que eu posso colocar na fórmula de Bhaskara que eu vou conseguir o resultado tranquilamente. Mas aqui nós vamos tentar em todo momento economizar tempo. Então nós vamos usar outros dois métodos para resolver isso daqui. Primeiro exemplo que eu vou resolver é o exemplo onde falta a letra C. Então, o exercício me dá, por exemplo, um exercício como esse. O que eu tenho que fazer? Segue a dica de como fosse uma equação de primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Se era menos, passo para o outro lado como mais. Como eu tenho ao quadrado de um lado e um número sozinho do outro, tecnicamente a gente diz que esse quadrado vai passar como raiz para aquele outro lado, me dando raiz de 9, 3. Mas como é ao quadrado, eu coloco uma mais e uma menos. Ou seja, o valor de x, no caso de uma equação incompleta, onde eu não tenho a letra B, eu tenho raízes onde eu tenho sinais opostos, ou seja, eu tenho mais 3 e menos 3. Então de cara a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer no final do exercício. Vou pegar um segundo exemplo, quando me falta a letra C. X ao quadrado menos 16x igual a 0. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar uma técnica que é chamada de evidência. Eu vou ter que deixar a letra em evidência. E nessa loucura dizer que não te quer. Evidência. Gostou, né? Grava essa. Tô brincando, esquece. O que nós vamos fazer nesse caso? Pega-se e coloca a letra X em evidência. Então, eu sei que o X aparece em ambos os casos. Coloquei o X em evidência. O que é colocar em evidência? Deixo ele fora do parênteses e penso: X vezes o que dá X ao quadrado? Vezes X. X vezes o que dá menos 16x? Menos 16. Igual a 0. Vou dar uma apagadinha aqui rapidinho. O que nós vamos ter que fazer aqui? Que valor que isso tem que ser para essa equação ser 0? Então, obviamente, 1 do x vai ter que ser 0. X, vamos considerar que isso é 0. Vai ser 0. A outra possibilidade que eu tenho é trabalhando só com esse meio. Então, 1x eu já sei que é 0. X igual a 0. Trabalho com o meio, aquele meio que ficou da evidência. Então, x menos 16, eu também igualo ele a 0. Passo o 16 para o outro lado, o x é 16. Então, o conjunto solução desse cara, uma raiz é 0 e a outra acaba sendo 16. Então, eu tenho uma das raízes sendo 0. Definição de quando me falta a letra C, definição de quando me falta a letra B.
Vamos agora, só um minutinho para a gente trocar de lousa e nós vamos resolver 3 exercícios que é de outra página. Vamos embora. Bora ali. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Para quem acompanha na apostila, esse é o exercício 17 da página 65, letra C, D e E. Então, vamos lá. Resolvo começando aqui pela letra C. Esse exercício é um exercício onde eu tenho A, B e C. Então, eu tenho o A valendo 1, o B valendo 5 e o C valendo 7. Vamos resolver por Bhaskara. Não está me faltando nem letra B nem letra C. Então, vamos lá. Delta é a primeira coisa que eu devo calcular. Então, é B quadrado menos 4AC. Delta. Quem que é o B? 5 ao quadrado. Menos 4 vezes 1, que é o A, vezes C, que é 7. 25 menos 4 vezes 7, 28. Opa, esse delta aqui deu menos 3. Ainda não aprendendo a trabalhar com delta negativo, raiz negativa. Então, o que a gente considera? Que essa equação não possui raízes reais, porque o delta é negativo. A gente já pegou e escolheu esse exercício para lembrar vocês. Peguei um delta que é menor que zero, não possui raízes reais. Então, a gente para aqui por enquanto. Lá na frente a gente vai trabalhar com números complexos e a gente vai ver como é que se resolve isso, beleza? Letra E. Nesse caso, eu tenho A valendo 2 e B valendo 0 e C menos 18. Aqui, nesse caso, eu não tenho a letra B. O que eu devo fazer? Trabalhar com aquele esquema que eu falei para vocês de jogar raiz. Então, vamos lá. Letra para um lado e número para o outro. X quadrado é igual a, vou passar o 2 dividindo, então vai ficar x quadrado é igual a 18 por 2, eu tenho 9. Vou passar ele agora como raiz de 9, que vai me dar mais ou menos 3. Então, o conjunto solução desse cara é menos 3 e 3. Quando falta a letra B, eu tenho raízes com o mesmo número, porém com sinais opostos. Nesse caso da letra D, nós temos A como 13 e B como 8. E o C, ele não aparece na equação para a gente. O que eu devo fazer? Vamos colocar em evidência. Pego o X, coloco fora do parênteses. Que número que eu multiplico o x para que dê 13x ao quadrado? 13x, porque x vezes 13, 13x, x vezes x, x ao quadrado, mais x vezes quantos que dá 8x? 8. Tem que ser igual a 0. Pega esse primeiro x, eu já sei que o primeiro x tem que ser igual a 0. Pego o segundo x, trabalho com ele dentro do parênteses. 13, x é igual a, mais 8 é igual a 0. Vou deixar letra de um lado, número para o outro. Pego esse cara. Opa, caiu. Depois você dá uma arrumada aí. X é igual a 8 sobre 13. No caso, menos 8 sobre 13. Então, x1, ele acaba sendo 0, e x2, menos 8 sobre 13. Vou colocar o conjunto solução aqui. Uma equação, ela acaba sendo 0, e a outra menos 8 sobre 13. E aqui tem um exercício desafio, que é uma tarefinha que a gente deixa. Resolva a equação. Raiz de x menos 1 mais x igual a 3. Lembrando que a resposta
é o conjunto solução sendo igual a 2 e somente 2. Depois eu entro lá no Instagram e deixo a resposta para vocês conferirem, certo? Galera, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pelo carinho. Precisando de qualquer coisa, nós estamos às ordens. Se você curtiu, deixe seu joinha, que ajuda muita gente, tá certo? Um grande abraço, valeu, até a próxima. Falou!